Boa noite a todos, oficialmente dando início aqui à nossa palestra semanal do nosso Evangelho do Cáritas. Diria aí a todos que desliguem os microfones durante a apresentação para não ter interferência, que tem algum ruído aqui de baixo, está vindo e está dando interferência, ok, melhorou. Então, dando início à nossa palestra semanal, o tema que eu trouxe para todos nós pensarmos um pouco a respeito é uma passagem do nosso Evangelho que fala sobre os escândalos, em que se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Então, isso é uma passagem que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, do bem-aventurados aqueles que têm puro coração, que têm puro coração. Está aqui no nosso Evangelho, do Kardec, e é uma passagem bem interessante, porque ela analisada assim, no seu sentido exato, no seu sentido preciso, do que ela realmente significa e significava quando Cristo trouxe essa frase à tona, é que nos dias de hoje ela tem assim uma aplicação muito ampla, até porque a humanidade ela cresceu em número de habitantes, né, no plano terreno. Claro que nós sabemos aí da nossa constante intercessão do plano espiritual, que está em pleno vapor, sempre permutando conosco, através de intuições e até através de outros processos que não vem até o caso a gente comentar agora, mas que a gente sabe que há essa constante troca entre o plano material e o plano espiritual. E essa humanidade encarnada, então, vem crescendo, são aqueles que precisam muito, por estarem momentaneamente apartados da plenitude de presença na espiritualidade, estamos aqui num corpo físico, e que temos, às vezes, nossos sentidos um pouco prejudicados. Então, esse é uma passagem do Evangelho que é muito importante para a nossa reflexão, e nós vamos ver aqui. E nós, como espíritas, sabemos que nós conservamos, claro, a intuição de vidas passadas, do nosso tempo na espiritualidade, e dessas intuições vindas também constantemente pelos nossos guias, mentores, como queiram, nossos anjos guardiões, e por que não até dos obsessores, né, que são aqueles que, às vezes, até na tentativa de ajudar, mais atrapalham do que nos auxiliam, e também daqueles que muitas vezes se consideram como sendo nossos inimigos, e de alguma forma tentam nos induzir ao erro, aos maus pensamentos e à prática destes maus pensamentos através de ações equivocadas que, de uma forma inequívoca, trarão no futuro consequências muitas vezes prejudiciais ao espírito que tem o seu processo evolutivo pautado no crescimento espiritual diário, a conduta vigiada, avaliada e mantida dentro de um princípio cristão, que é o que nós aqui acreditamos e que tem sido realmente o grande dilema, né, da humanidade, no sentido de até que ponto vale eu ser bom, até que ponto vale eu manter a boa conduta. Mas alguém vê isso? Sim, nós somos espíritas e nós temos essa certeza, pois nós sabemos que o Pai nunca nos abandona e nos mantém em constante controle, nos dando sempre oportunidades de reflexão, de aprendizado, até através da observação daquilo que acontece do nosso redor, ou das nossas intuições, de reordenar nossos pensamentos e reorganizar a nossa rota, que é a rota rumo ao plano celestial. Então está aqui a passagem, né? Eu comentei, que é o bem-aventurados os que têm puro coração, e que fala aqui nessa passagem inicial sobre simplicidade e pureza do coração, que é o deixai que venham a mim as criancinhas. E quem não lembra dessa passagem, né, do Cristo, tem uma marca profunda no entendimento da pureza. E diz aqui, então, bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Apresentaram-lhe algumas crianças, então, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse:
deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Aí continua aqui, né? A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a possibilidade daquele espírito ter, digamos assim, resumidamente, vícios ou pensamentos negativos ou ações contrárias a uma boa conduta e que não lhe abra os caminhos para o processo evolutivo. Quando Cristo mencionou deixai vir a minhas criancinhas e que o reino dos céus era para aqueles que se assemelhavam a elas, não a elas, e não exatamente elas ali, ele foi bem claro no sentido de que o espírito é imortal. O espírito, ele momentaneamente pode estar ali como uma criança, mas ele pode ser um espírito já de vidas pretéritas extensas e já ter uma bagagem adquirida necessitando de burilamento, de aperfeiçoamento, de melhoria, de transformação. Não necessariamente aquelas crianças são totalmente puras, porém, momentaneamente se encontram puras e inocentes, porque estão ainda na infância no plano material, e ainda seus instintos estão adormecidos, as más inclinações ainda estão atadas, e ele ainda não se encontra na potencialidade de manifestação do espírito dentro da matéria. Ele ainda está numa fase de desenvolvimento, de aprendizado dentro daquela nova jornada, daquela nova reencarnação. Vejam bem, aquele espírito está retornando. E retornando, ele volta com alguns instintos preservados, conservando diversas, digamos, ideias daquilo que é certo, que é errado, e onde muitas vezes ele pode até melhorar. E isso, com o tempo, ele vai desenvolver esse instinto, entendendo o que deve não ser feito. Porém, nós sabemos que muitas vezes nós suprimimos essas ideias, deixamos de lado, achamos que são apenas divagações e não ouvimos essa voz da consciência, que na verdade são muitas vezes aqueles instintos primários vindos de outras vidas. E no processo de desenvolvimento, o espírito, ainda num corpo de uma criança, se assemelha à inocência, à pureza, e era aquilo que o Cristo queria mostrar. E aquele que se conservar dentro daquela conduta de inocência, simplicidade, humildade, seria aquele que teria muito mais oportunidades de alcançar o reino dos céus, ou seja, evoluir, crescer e alcançar as esferas celestiais. Era essa a ideia, e não necessariamente aqueles espíritos que estavam ali. Então, ali ele dá já uma ideia da imortalidade da alma, pois ele diz que é aqueles que se assemelhassem a elas, e não exatamente que aquelas crianças eram espíritos puros. Então, essa é uma passagem muito bacana, pois ela nos faz pensar realmente que Cristo já, através das suas parábolas, de uma forma metafórica, ele já induzia o entendimento daqueles que estavam ao mesmo tempo com ele naquela existência, para que pensassem a respeito da pureza, da inocência, e disso como sendo uma condição sine qua non para o crescimento do espírito e o alcance das esferas celestiais. Então, ele fala aqui de simplicidade, no Evangelho se fala, né, de simplicidade e pureza de coração. O reino dos céus, nas palavras do Mestre Jesus, é para aqueles que se assemelham, então, a uma criança, na inocência e na candura, na simplicidade e na humildade. Nós, já espíritos avançados no processo encarnatório, nos tornando adultos já, dentro da matéria, com o passar do tempo e com as influências que esse meio exerce, acabamos por perder um pouco dessa inocência. Acabamos passando dessa fase de candura para uma fase mais dura do tentar entender o que está ao meu redor. Quais os processos que acontecem comigo? O que me aflige? Por que acontecem certas coisas nesse plano terreno em que eu habito nesse momento? E muitas vezes eu como espírito, e isso quando eu digo eu como espírito, eu considero a todos nós, a coletividade de espíritos aqui encarnados, nos tentamos proteger,
nos isolamos, muitas vezes nos tornamos excessivamente reativos às agressões constantes que a matéria oferece, seja de ordem física ou moral, seja através da ação, também nefasta muitas vezes, de outros espíritos aqui encarnados e que acabam por prejudicar indivíduos dentro do círculo familiar, dentro das grandes coletividades, inclusive das nações, e nos transformam em criaturas muitas vezes pessimistas, condutoras de maus pensamentos e que estão prontas a reagir a qualquer momento, muitas vezes essa reação de forma negativa, ou num momento também muito ruim a se isolar, construindo castelos ao seu redor que nos afastam dos demais e principalmente afastam novas oportunidades de crescimento, de transformação e de aprendizado. Então, aquele espírito que no início da sua infância, aqui ainda encarnado, se aproximava muito daquela candura desejada e dita como correta por parte do mestre, vai se distanciando e se transformando numa criatura acabrunhada, triste, solitária e, como eu disse, condutora de maus pensamentos negativos e que mais polarizam o negativo e a transformação negativa de todo o processo ao redor do que transformam aquilo em algo melhor, em algo positivo, algo de crescimento. Já dizia aqui Demócrito, o bem não significa simplesmente não fazer o mal, mas antes também não desejar fazer o mal. E muitas vezes aqueles que não fazem o mal, não praticam o mal, não executam coisas que prejudicam as pessoas, eles estão ali fechados dentro dessa proteção e pensando mal a respeito de outros e de situações das quais não consideram corretas, dizendo que se tudo se exploda, que tudo vá de mal a pior. Eu não estou nem um pouco preocupado. O que importa é apenas o meu lado. Uma frase que a gente ouve muito, às vezes, por parte das pessoas, não é? Por que eu vou ter dó de alguém se ninguém tem dó de mim? Isso é terrível. Quando as pessoas começam a pensar dessa forma, elas se isolam ainda mais. E esse pensamento negativo afasta da candura, afasta da inocência e a coloca no amargor e numa situação que pode trazer situações muito mais difíceis ao invés de facilitar a jornada. Então, como eu disse ali antes, maus pensamentos têm que ser controlados. Os maus pensamentos são o início de tudo. A nossa transformação começa a partir da hora que mudamos o nosso pensamento e positivamos esse mau pensamento em algo bom. E tem aquela passagem do Cristo, das mãos não lavadas. Essa deixa bem claro também a respeito do pensamento. Diz aqui, o fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o mesmo que faz também o interior? Olha que interessante, não é? Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, nós nos preocupamos com a prática exterior. Eu estou de paciência na lua já estou cansado de tudo. Estou cansado do meu país, estou cansado da política, estou cansado de determinado familiar, do meu trabalho, das coisas que me acontecem. Então, eu não vou fazer nada. Depois chega um momento que você fala, poxa, mas eu preciso fazer alguma coisa. E aí você vai lá e só porque foi, por exemplo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, foi na igreja e assistiu à missa e fez a comunhão, ou foi no centro espírita e tomou o passe, ou porque você deu uma esmola para um mendigo, você se sente de consciência tranquila e fala, não, já cumpri minha indulgência. Tudo aquilo que eu pensei de ruim, todo aquele amargor que eu sinto, toda aquela situação negativa ao meu redor, eu estou transformando com isso. E você acha que resolveu aquilo de uma forma simples e tranquila. Porém, você pode até ter tomado uma atitude, não é? É louvável você fazer uma doação, sim. É louvável você ir no centro espírita, na igreja, fazer uma prece, sim, é louvável.
Mas será que a sua prece tem a real intensidade necessária para modificar o seu íntimo? Será que lá dentro você não continua o mesmo? Ah, mas quando eu estou na palestra no Centro Espírita, que nem agora, eu me sinto muito bem. Vêm bons pensamentos, eu me sinto relaxado. Inclusive, sexta-feira à noite eu durmo muito bem. Mas aí vem a pergunta, eu continuo assim no dia seguinte? Como é que eu acordo? Qual é a primeira atitude no dia seguinte? O que eu faço? Eu vou para o bar beber? Eu vou ligar a televisão e vou assistir essas notícias populares aí com tragédias, mortes e desgraça? Eu vou ligar para algum amigo que eu não vejo faz tempo e nós vamos começar a falar mal de outra pessoa? Eu vou ficar lendo as notícias, eu vou me sentir mal e falar meu país está perdido? Ih, não tem mais jeito. Isso aqui está cada vez pior. O Brasil não tem mais jeito, a gente ouve muito falar isso. Gente, o Brasil somos nós. Quem está aqui é responsável pela modificação. Se nós não fizermos a nossa parte, dando pensamento, acreditando no melhor, fazendo o que está ao nosso alcance da melhor forma e não nos acomodando ao menor problema que aparece, de nada vai adiantar. E é o que o Cristo fala aqui. Não adianta nada eu fazer a minha prece à noite, não adianta nada eu vir ao Caritas sexta-feira e amanhã de manhã eu começar a fazer tudo errado de novo. E quando eu falo isso, eu estou falando isso para mim também, não estou falando só para vocês, e estou falando para quem quiser ouvir, quem vai assistir a palestra depois, que vai ficar gravada no YouTube. Para a gente pensar a respeito e pensar nesse sentido, onde eu estou colocando os meus pensamentos. Eu já faço alguma coisa também de prático para mudar a situação, seja minha ou do que está ao meu redor, desde o nível doméstico até o nível nacional, ou do meu planeta, seja lá o que for? Então, pera lá. Eu não quero que ninguém faça milagres ou se transforme de um dia para o outro. Aqui é apenas o convite do Cristo. É não só sentar-se à mesa do banquete do Cristo, mas também lavar as mãos antes e também purificar o pensamento, é fazer tudo. E nem que seja de uma forma simples, de uma forma passo a passo, não é? Que nem Alcoólicos Anônimos, lá você tem os passos, né? Não sei quantos passos são, 7 passos, 10 passos, coisa do tipo. Você tem um passo de cada vez, fala, o que está errado? O que está errado? Ah, sei lá, eu durmo demais, eu trabalho de menos, eu sou preguiçoso dentro do trabalho, eu falo mal dos outros, eu tenho pensamentos ruins o tempo inteiro, eu penso em me suicidar, eu tomo remédio para dormir quando eu estou mal, eu leio essas notícias, eu vejo na televisão um monte de desgraça e fico xingando. Espera aí, gente, vamos mudar, não é? Então, são coisas do cotidiano que todos nós temos a burilar, aperfeiçoar, melhorar e tentar nos aproximar daquelas crianças, as crianças puras, que é o espírito inocente da candura e daquela mensagem do Cristo. Práticas exteriores são, né, como diz naquele velho ditado, é para inglês ver. Não adianta eu ajoelhar o pé do altar, fazer 399 sinais da cruz. Não adianta eu saber a prece de Caritas decore salteada. Olha, eu sei decora a prece de Caritas. Ó, que legal. Mas você põe em prática aquilo que a prece fala? Você já parou para escutar o que a prece fala? E o Pai Nosso? Você entende o que o Pai Nosso diz? Nós tivemos uma vez, né, um palestrante no Caritas, ainda antes da pandemia, interpretando, né, todas as passagens do Pai Nosso. A gente já viu até, né, você pegar na internet, tem várias interpretações, vídeos, palestras, mesmo aqui a gente já teve mais de uma vez colegas aqui interpretando, e assim uma passagem que chama muita atenção, naquela parte que fala, livrai-nos de todo mal. Livrai-nos de todo mal não é o carro que vai fechar a gente na esquina ou alguém que vai vir prejudicar-nos ou tentar nos matar. Livrai-nos de todo mal é do mal que nós mesmos causamos diariamente a nós mesmos, a nós próprios. Os nossos pensamentos negativos, com a autossabotagem, né, que nós fazemos daquela situação difícil que você diz, isso não é para mim, ou eu não sou capaz, eu não vou fazer isso, o problema é dele. Calma, se o problema é dele, no mínimo que você pode fazer é se abster de ter esse pensamento, não é? E desejar que ele seja bem sucedido na empreitada, não é? E que ele se saia bem. Eu mesmo, eu tenho construído um exercício, tem gente que vai achar estranho,
Às vezes você vê, sei lá, uma tragédia na televisão, adolescente foi fazer um roubo, se assustou, deu um tiro, matou o outro, está preso para sempre. Aí tem gente que vai dizer, fala, poxa, bem feito, tem que ficar preso para sempre. Eu penso aqui comigo, coitados, vou orar pelos dois, pelo aquele que partiu e pelo aquele que ficou. Porque aquele que partiu foi uma vítima, muitas vezes, e não merecia aquele destino. E aquele que, num momento impensado, executou uma má ação, talvez tenha problemas de consciência por muito e muito tempo. Fora as consequências aqui no plano material que ele terá. Às vezes, penalidades, represálias e seja lá o que for. Então, eu tento exercitar isso. O perdão, ele tem que partir dos dois lados. Nós não somos juízes. E nós estamos num mundo agora de redes sociais, em que todos nós temos o poder da palavra, muito mais forte do que antes. Cada um tem a sua rede social, cada um pode publicar um vídeo, fazer o que quiser aqui, e que muitas vezes, às vezes uma coisinha que você escreve, quando você olha, milhares de pessoas viram. E nós temos uma influência muito grande agora. Dependendo do que nós falamos, isso pode assumir uma proporção enorme. Então, vamos medir as nossas palavras e vamos ser menos juízes. Eu acho que é isso. Nós estamos construindo um mundo de juízes, né, em que todos nós, no dia a dia, acabamos nos transformando em pequenos juízes. Ah, isso é certo, isso é errado. Ah, isso não deve ser assim. Ah, eu faria diferente. Olha, que sem vergonha fez aquilo. Nós não temos essa autoridade. Não temos autoridade moral de julgar, porque nós somos espíritos imperfeitos. Somos espíritos imperfeitos. Temos que melhorar muita coisa, senão não estaríamos aqui. Então, essa é uma ideia simples que eu dei de monitorar o pensamento quando nós nos deparamos com situações difíceis, como esse exemplo que eu dei aqui, e tentar considerar os dois lados, né? Os infortúnios, o que pode ter ocasionado aquilo que está, às vezes, longe do nosso entendimento, nós não temos pleno conhecimento de causa, e tentarmos ser indulgentes. E isso vai se refletir para nós mesmos. Vai criar um processo de retroalimentação em que nós vamos canalizar perdão para nós quando nós errarmos. Nós teremos indulgência quando nós errarmos. Nós criaremos uma atmosfera de pensamento e de energia muito mais positiva, muito menos reativa, muito mais pura e inocente. E é isso que o Cristo quer. Então não basta ter a aparência da pureza, gente. Acima de tudo, precisa estar dentro do coração. Acho que os exercícios que a gente pode fazer hoje em dia com tanta informação, tantos contatos que a gente pode ter pelas tecnologias mais modernas ou mesmo nos contatos pessoais, são bacanas para a gente praticar cada vez mais o nosso espírito fraterno. Diz ali, ó, de novo, escândalo, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se o meu pensamento é ruim, vou modificá-lo, tentar canalizar pensamentos bons. Se minha ação é negativa em determinado ato, eu devo evitar. Então diz aqui, se algum escandalizar um desses pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mãos que um asno faz girar e que lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário. Ele diz aqui, pois também as coisas que ferem a nossa sensibilidade, nos chamam demasiadamente a atenção, o erro, as falhas, certas situações que nos constrangem, elas são necessárias para refletirmos, pensarmos e modificarmos a nossa rota, seja através da observação, como eu disse, e seja através da autoanálise. Só preste atenção que aqui embaixo no Evangelho diz o seguinte, nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, na tradução em Esperanto, falilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder. Olha lá, gente, esse é o dia de hoje, né? O mundo atual, maus exemplos, princípios falsos, abuso de poder, né? Imposição de crenças. Para quê, gente? Cada um tem o seu direito. Cada um tem direito de pensar como quer, desde que respeite o direito do semelhante.
Se eu não invadir o espaço do meu semelhante, eu sou livre para pensar da forma que eu quiser. E muitas vezes eu me alegro porque eu percebo que eu estava equivocado em algumas ideias, princípios que eu tinha como certos e perenes, e que alguém, de alguma forma, ou algum acontecimento ao meu redor me mostrou que eu estava equivocado, e que existem outros caminhos, e que aquilo pode ser interpretado de outra forma, e que a mansuetude, a serenidade e a inocência, como disse o Cristo, a forma branda de aceitar as coisas, faz com que a transformação seja melhor, mais serena, e que vá sendo galgada passo a passo. Afinal, eu estou aqui num processo evolutivo, e a cada ano que passa, meu espírito aqui encarnado tende a amadurecer. Senão, para que serve estar aqui? Não é verdade? Eu tenho certeza que todos têm alguma coisa que aprenderam, seja pouco ou muito, mas houve o aprendizado. Para alguns, basta aprender pouco, que já conseguem entrar numa conduta melhor rapidamente, e outros precisam aprender muito. Mas por isso que nós estamos aqui, todos juntos, em graus evolutivos diferentes nessa encarnação, mas um ensinando ao outro. Então, diz ali, né, no Evangelho, sobre os escândalos do cortar a mão, que na verdade é você tentar se equivocar menos. E aí ele fala sobre o mal moral, que muitas vezes é aquele mal que está encruado na sociedade através das práticas desnecessárias e das condutas, muitas vezes julgadas como comuns, até no dia de hoje. As pessoas às vezes são tão, digamos assim, exigentes para algumas coisas e tão levianas para as outras. E às vezes coisas que nos parecem simples, como aquela simples corrupção do você dar um dinheirinho a mais ali para o garçom no casamento, na festa de debutantes, para ele pôr um pouco mais de comida ou bebida na sua mesa, que acaba sendo um tipo de corrupção pequeno, mas é uma corrupção, é um mal moral impregnado na sociedade. Ah, mas o político tal roubou milhões. Tudo bem, mas quem roubou milhões ou roubou R$ 1, roubou do mesmo jeito. Ah, mas ele prejudicou muita gente. Tudo bem, mas aquele que roubou R$ 1 prejudicou a si mesmo. Ele atrasou o caminho dele, e aquilo que para ele parecia comum, um simples benefício conquistado por uma coisa simples que ninguém vai ver, ele também se corrompeu, tanto quanto aquele político ou aquela pessoa conhecida da família que fez algo que te chamou a atenção como sendo negativo. E aí fala-se da necessidade do escândalo. Realmente, muitas vezes essas coisas vêm à tona. E até para nós, quando nós fazemos algo errado, aquilo fica na nossa consciência, batendo. Puxa, não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo. Por que eu fiz isso? Que bobeira! Aquela pessoa foi sempre legal comigo, eu sempre tive uma boa conduta naquele ambiente. Por que eu abri minha boca? Por que eu fiz aquilo? E esse escândalo é necessário realmente para chocar os sentidos, fazer com que haja a reflexão, não é? É o início da cura. E aí a conduta, sim, correta, reconduzindo o caminho, é o que vai valer a pena, que é o cortar esse mal. Cortar o mal pela raiz, ou muitas vezes, se ele já deu frutos, vamos fazer a poda rapidamente, para que ninguém veja, não é? E reiniciar o plantio de uma forma melhor em outro lugar. Então, são coisas a serem comentadas, porque todos devemos arrancar do coração sentimentos impuros e tendências viciosas. Então, o moral é o efeito dos vícios e imperfeições humanas, que acabam criando uma diversidade de situações que nós nos acostumamos, e que nós, através do exemplo, e olha, eu falo aqui, o outro fala ali, e nós vamos modificando. Como são as leis humanas, não é? Hoje em dia você tem tantas leis que favorecem, seja lá a gestante, a mulher, o indivíduo afrodescendente, o trabalhador, o indígena, minorias, maiorias, seja lá o que for. Esse não é o caso de ser comentado aqui, mas no sentido de que a própria humanidade vai percebendo que muitas coisas têm que ser modificadas, né? E aquilo que era normal no passado, hoje em dia já não é normal. Os exageros é que acabam, muitas vezes, trazendo o prejuízo. Então, nós temos que ser ponderados, para que não nos aflijamos, para que não soframos, para que não nos sintamos isolados do mundo e nos colocando como vítimas, porque nós não somos vítimas. Essa semana mesmo, já entrei no status do WhatsApp de 2 pessoas conhecidas,
reclamando da vida, escrevendo coisa, ou postando esses videozinhos assim, do tipo, tudo contra mim, eu falei, para de drama. Para de drama. Para. E aí um deles até me respondeu, falou, por quê? Eu falei, porque você tem saúde, você tem inteligência, você tem amigos, você tem tanta coisa. Não tem nada a ver o que você está escrevendo aqui, para de drama. Para de drama, vamos atrás da solução. Choramingar não vai adiantar nada. E isso, do escândalo, é a lei da ação e reação em plena atividade sobre nós, né? Esse reclamar mesmo, lamuriar, ele é lei da ação e reação, ele atrai coisa negativa. Você joga o negativo para o universo e volta para você. Isso é lei da física, isso é lei universal, isso está em tudo. Tudo que você joga para um lado, ele volta para você também na mesma intensidade, no sentido oposto. E o escândalo é a ação da lei da ação e reação também. Chega uma hora que a coisa explode. Você vai lá e pensa só daquela forma, ou age só daquela forma, e vai. Uma hora faz bum. E aí fala, nossa, aquela pessoa, tantos anos de boa conduta, trabalhava na casa espírita, uma pessoa centrada, uma pessoa de boa conduta, fez aquilo. Por que ela fez aquilo? Você sabe, mas muito provavelmente aquilo já vinha de muito tempo. E uma hora explode. Então, essa palestra é para nós pensarmos, né? Para que o escândalo não venha à tona, para que nós possamos refletir e modificar o roteiro. E o nosso Chico já dizia, ó, bonitinho o Chico aqui, ó, nessa foto. Somos livres para decidir sobre os nossos atos, muito embora nos tornemos escravos de suas consequências. Verdade, hein? Um ato impensado pode trazer uma consequência funesta e longa. Cuidado. E nessa parte do Evangelho também fala da conduta, né? Que eu disse que é refazer a conduta, refazer a rota. Devemos subtrair o mal de dentro de nós, passo a passo. Não tem milagre, não tem fórmula mágica, mas tem aquela pitadinha de boa vontade que tem que ter, não é? Eu acho que a palestra hoje é para isso, para a gente falar, poxa, legal, amanhã eu vou fazer alguma coisa diferente, né? Vou modificar alguma coisa, nem que seja abrir um livro, tem alguma ideia diferente, vou fazer a minha prece com mais intensidade, entender o que eu estou pedindo, conversar com o homem lá em cima para valer como se fosse um amigo íntimo, e sabe de tudo e que vai nos dar a melhor sugestão. E eu vou dizer para vocês, ele dá sugestão. Se você pedir com vontade, se você pedir com amor, com carinho, com inocência, com candura, que não prejudique a ninguém e a si mesmo, a resposta vem. E ela, às vezes ela vem por intermédio até de outras pessoas, ou por uma intuição, ou algo que você abre, de repente, num livro, no computador, e aparece ali, fala, meu Deus, eu falei daquilo, e apareceu. Eu pensei naquilo, eu pedi aquilo e vi a resposta. Incrível! Não é incrível? É Deus agindo sobre nós quando nós canalizamos o pensamento a Ele. E nós estamos aqui juntos, né, gente? Espírito fraterno. Poxa, que delícia. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo. Ia adiantar nada eu ficar falando aqui, não tem ninguém me ouvindo. Tudo bem que o computador é frio, vocês estão longe. Eu queria estar olhando nos olhos de você ali presente, de vocês, estar ali presente no Caritas. E em breve, se Deus quiser, nós vamos ter essa condição, essa ideia. E assim, essa troca, que seja pelas redes informatizadas ou pessoal, é importante. Essa energia ela é importante. Ela nos dá a força de continuar. E nós dependemos um dos outros. Ninguém é uma ilha. E o Kardec dizia que a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Olha que delícia isso, gente. Nem sequer pensa no mal. Não dê passagem ao mal. Não retroalimente coisas ruins que aconteceram com você. Bloqueia. Joga para frente. Fala, paciência. Aquilo não tinha que ser. Foi dessa forma que eu não gostei. Vamos, bola para frente. Vou fazer a minha prece, pedir força, energia, luz para minha caminhada, para eu seguir em frente. Ah, aquela pessoa que eu gosto tanto me magoou. Talvez ele não tenha feito por mal. Vou orar por ele, para que ele reflita. Certa vez um amigo meu disse assim, quando o chefe dele ficava bravo, ele fazia preces para o chefe dele, quando o chefe dele estava chato, ele fazia preces,
E não sou eu, viu, Luiz? Era um amigo meu que também trabalhava numa empresa alemã, e ele falava assim, eu sempre lembro disso, ele falava, quando o meu alemãozinho lá tá bravo, eu rezo por ele. E por incrível que pareça, no dia seguinte parece que ele tá melhor. Eu achava o máximo isso. E é verdade, gente, você quebra, né, a corrente negativa e você joga o bem. Você devolve através de energia o bem, o amor. E aí muda tudo, assim como num passe de mágica. E quando ele falava isso, eu falava, vou pôr em prática isso aí um dia. Eu acho que dá certo. Eu não vou nem dizer o que aconteceu. Vocês façam seus testes aí. Pensa naquele que, às vezes, te amola um pouco e faz uma prece bem bonita por ele, deseja o bem, deseja amor, deseja alegria. E não pensa em si, não. Pensa nele mesmo. Fala, poxa, que Deus o proteja, que Deus o ame, que Deus o conduza. Vai ver como as coisas mudam. Vamos lá. Vamos fazer esses exercícios hoje, gente. Vamos pôr em prática. Vamos ficar aqui no lenga-lenga só. Eu vou lá no Evangelho do Caritas fazer a minha prece, blá, 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 escutar o que o Marcelo vai falar lá e tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. Se você não fizer a sua parte, não vai adiantar nada. Né? E o que eu estou falando aqui está servindo para mim. Eu mesmo já pensei em coisas que eu posso fazer aqui, que eu já estou aqui maquinando. Vamos lá. E o Chico ainda diz: a verdadeira coragem não é de enfrentar o leão, a cobra, mas sim a de enfrentar o nosso próprio impulso. Olha, as nossas más tendências, os nossos maus pensamentos. Você fica nervoso, fala, eu vou lá, eu vou ligar, eu vou fazer, eu vou brigar. Não vai, não faça. Respira, espera, deixa para decidir no dia seguinte. No dia seguinte você vai falar, nossa, ainda bem que eu não fiz. Ainda bem que eu não fiz, graças a Deus. Eu refleti, eu escutei alguém, eu fiz a minha prece, eu esperei eu me acalmar, maravilha. Segurei o impulso, ganhei não venci a guerra, mas ganhei uma batalha. Perdi ali umas 2 batalhas, mas ganhei uma hoje. Quem sabe amanhã eu ganhe 2 e perca só uma. E lá na frente, quem sabe você ganhe todas. Esse é o objetivo. Tá aí o exercício, tá aí posta a missão. É isso, gente. Para a gente pensar numa sexta-feira fria, o palestrante aqui estava meio resfriado, não estou nos meus melhores dias, mas vou dizer para vocês que essa palestra aqui serviu para mim como uma luva. Pensem a respeito. Era isso. Eu desejo a vocês muita alegria, inocência, pureza e amor.